Hoje a gente vai investigar uma conexão bem curiosa: o uso de uma substância super conhecida para tratar um problema que afeta milhões de pessoas, a dor crônica. Vamos nos aprofundar em 3 estudos clínicos para ver se o Botox pode mesmo ser um tratamento eficaz para a dor. Olha, a dor crônica não é um incômodo qualquer que passa rápido. Para muita gente é uma verdadeira batalha diária que limita tudo. E achar um alívio que funcione de verdade é um desafio constante. A dor crônica pode ser vista como um inimigo universal, mas para a gente entender como lutar contra ela, é preciso focar em campos de batalha específicos. Vamos dar uma olhada em 2 condições que os estudos que são nossa fonte investigaram. Ok, vamos entender isso aqui. A síndrome da dor miofascial é basicamente quando os músculos criam uns nós, sabe? Uns pontos gatilhos super sensíveis que causam dor não só ali no local, mas que podem irradiar para outras partes do corpo também. Mas a dor crônica não se limita a esses nós nos músculos. Ela também ataca as nossas articulações. A osteoartrite do tornozelo, por exemplo, é o que acontece quando a cartilagem da articulação se desgasta. É uma dor que vai minando a mobilidade e a qualidade de vida. E aí, diante desses problemas, a ciência começou a testar uma ferramenta, digamos, bem inesperada. Uma ferramenta que veio direto do mundo da estética. É isso mesmo. A mesmíssima substância usada para fins cosméticos agora está sendo estudada como uma arma em potencial contra a dor crônica. A grande questão é, como é que algo que paralisa músculos poderia aliviar a dor? Parece até contraditório, né? A ideia por trás é bem engenhosa. A toxina basicamente interrompe a comunicação entre o nervo e o músculo. É como se ela abaixasse o volume do sinal nervoso que manda o músculo contrair. E ao relaxar o músculo de um jeito tão eficaz, ela pode quebrar aquele ciclo vicioso, sabe? Aquele em que a tensão causa dor e a dor causa mais tensão ainda. Bom, agora a gente chega no centro da nossa análise. É aqui que vamos colocar o Botox à prova em 3 confrontos diretos, todos baseados nos estudos clínicos. No primeiro round, um estudo lá de 2000, do Dr. Porta, colocou o Botox frente a frente com um tratamento mais convencional, o esteroide metilprednisolona. Isso em pacientes com dor miofascial. E olha que interessante o que aconteceu com o passar do tempo. Com 30 dias, os 2 tratamentos mostraram melhora. Mas com 60 dias, a diferença ficou bem clara. O grupo do Botox continuou melhorando, enquanto o alívio no grupo dos esteroides já começava a diminuir. E essa citação resume tudo perfeitamente. O Botox não apenas funcionou, mas o seu efeito foi mais duradouro. E isso é uma vantagem gigantesca quando se fala de tratar dor crônica. O nosso segundo confronto vem de um estudo piloto de 2011 de Fenolosa e colegas. E aqui o Botox foi testado contra um placebo. É a prova de fogo para qualquer tratamento. Aqui os resultados já são um pouco mais complexos. O Botox se saiu melhor, sim, reduzindo a dor em quase 45%, só que o grupo placebo também teve uma redução de 26%, o que é um efeito placebo bem significativo, vamos combinar. Então, o ponto crucial é o seguinte: os pacientes do grupo do Botox sentiram uma melhora real, mas a diferença para o placebo não foi grande o bastante para ser, digamos, estatisticamente indiscutível. Ou seja, na prática, os médicos viam melhora, mas na matemática a diferença não era tão grande a ponto de descartar a chance de ter sido só o acaso. Isso mostra como é difícil provar a eficácia de algo em estudos sobre dor. Para nosso último round de um estudo de 2014 de Sun e colegas, a gente muda de cenário. Aqui, o Botox enfrenta outra terapia de injeção, o hialuronato, que é uma substância que ajuda a lubrificar a articulação, combinada com reabilitação, para tratar osteoartrite do tornozelo. E o resultado foi uma surpresa. Os 2 grupos melhoraram bastante. Os pacientes dos 2 tratamentos relataram menos dor, mais função e o melhor de tudo, esses benefícios duraram por 6 meses. Essa é a grande conclusão. O Botox foi eficaz, sim, mas não foi melhor do que uma injeção de hialuronato seguida de um bom programa de reabilitação. Isso nos leva a uma nova pergunta. Pois é, depois desses resultados tão diferentes, um elemento em comum começa a aparecer. Um elemento que talvez seja tão importante quanto a própria injeção. O segredo para fazer esses tratamentos realmente durarem, como os estudos mostram, parece não estar só dentro da seringa. Em todos os 3 estudos, os pacientes não tomaram só uma injeção e foram para casa. Não, eles participaram de programas bem rigorosos de fisioterapia, com alongamento, fortalecimento e até reeducação dos músculos. E esta frase aqui ilustra o ponto de forma brilhante.
O estudo do Porta, lá de 2000, afirma que a fisioterapia não é um extra, ela é essencial. O Botox talvez abra uma janela de oportunidade ao relaxar o músculo, mas é a reabilitação que reconstrói a função e garante um alívio que dure. Certo. Então, depois de olhar para todas essas evidências, qual é a nossa conclusão sobre o papel do Botox no tratamento da dor crônica? Resumindo a história toda, o Botox parece durar mais que os esteroides para a dor miofascial. Contra o placebo, os resultados são promissores, mas não dá para bater o martelo. E para a osteoartrite de tornozelo, ele se mostrou tão eficaz quanto outra terapia combinada com reabilitação. A imagem que surge não é a de uma cura milagrosa. E isso nos deixa com uma reflexão final. Talvez essa busca por uma única bala de prata para a dor crônica seja o caminho errado. As evidências sugerem que o verdadeiro avanço pode não estar em uma única ferramenta, mas sim na combinação inteligente de intervenções tipo Botox, que abre uma janela, com a base fundamental da reabilitação, que é o que reconstrói a casa. O futuro do alívio da dor talvez não seja uma injeção, mas sim uma caixa de ferramentas completa.